Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jade e eu tenho esse canal no YouTube para falar sobre costura. Lá no meu Instagram eu fiz uma enquete mostrando essa máscara que eu fiz de teste e vocês gostariam muito de aprender a como fazer. Se você não me conhece, já se inscreve aqui no canal e passa lá no meu Instagram, porque lá também tem muitas novidades. Para começar, em uma folha de papel eu faço uma linha reta. E depois eu traço uma perpendicular. Eu gosto muito de usar o esquadro, porque ele facilita muito para que as linhas fiquem bem certinhas. Com uma fita, eu faço uma marcação de 4 centímetros para cima e depois 4 centímetros para baixo. Com a mesma fita, eu traço mais 3 centímetros depois da marcação de 4, tanto em cima quanto embaixo. Nas últimas marcações feitas de 3 centímetros, eu prolongo uma reta com a medida de 10 centímetros. Para prolongar essa reta, eu continuo usando o meu esquadro. Você pode usar o que você tiver aí na sua casa, mas essas linhas elas precisam ficar bem retinhas. Então eu coloco a marcação de 10 centímetros, tanto na linha de baixo quanto na linha de cima. Na linha do meio, eu faço uma marcação de 12 centímetros. Depois de fazer essa marcação, você vai ligar com uma reta a marcação de 10 centímetros lá na de 4, fazendo uma diagonal. Você vai fazer nas duas linhas, na linha de baixo e na linha lá de cima. No meio da sua máscara, você vai ligar os 3 pontos. Para a anatomia da sua máscara, na linha inferior e na superior, você vai fazer uma leve curva. Para isso, você precisa encontrar o meio da reta e depois marcar uma perpendicular de meio centímetro, exatamente como eu mostro aí para vocês. E depois que eu faço essa marcação de meio centímetro, a mão ou mesmo com uma régua, eu faço uma leve curva, formando assim uma anatomia perfeita para o seu rosto. Nos 3 pontos do meio da sua máscara, você precisa suavizar essa quina que você tem aí no meio. Eu não usei a régua, eu fiz a mão livre mesmo. Você pode suavizar com uma régua ou a mão livre, vai ficar ao seu critério. Depois de fazer todas essas marcações, você vai cortar o seu molde com uma tesoura de papel nas linhas determinadas, respeitando todas as curvas. No tecido, você vai cortar 4 vezes. Para isso, posicione o seu molde na dobra do tecido, alfinete e depois marque. Eu fiz a marcação com giz de alfaiate, mas você pode marcar com o que você tiver em casa, como por exemplo um lápis. Logo depois que você fez as marcações, acrescente uma margem de 1 centímetro no seu tecido. Você pode fazer como eu estou fazendo aí no vídeo, usando um lápis e a sua fita métrica. Essa margem ela é fundamental para o corte e a costura do seu tecido. Como você precisa cortar 4 vezes, você vai pegar as peças que já estão cortadas, posicioná-las novamente sobre o tecido dobrado e então cortar rente, exatamente como eu mostro para vocês. Você vai ter 4 peças da máscara. Agora é a hora de nós fazermos as peças para acabamento. Para começar, eu faço uma tira com a largura de 3 centímetros e o comprimento de 55 centímetros.
Esse comprimento ele pode ser alterado, você pode fazer maior ou menor, aquilo que se adequa melhor ao seu rosto. Mas faça 2 tiras na mesma medida. Com a ajuda de um ferro de passar, dobre essas 2 tiras exatamente como eu mostro para vocês aí no vídeo. O ferro nessa hora é fundamental. Essas tiras elas precisam estar bem acabadas para que a sua máscara fique perfeita. O túnel por onde essas tiras vão passar, eles são bem simples. São nada mais nada menos do que um retângulo de 3 centímetros por 10 centímetros. Também com a ajuda de um ferro, dobre as pontinhas em 1 centímetro para o acabamento. Agora é a hora da costura. Eu comecei pelos acabamentos. Fechei as 2 tiras com a costura daquela dobra que eu mostrei para vocês. O túnel, eu fiz uma costura na dobra de 1 centímetro para acabamento, exatamente como eu mostro. A parte da máscara, eu uni com uma costura simples, acompanhando a marcação. Depois, eu dei piques na curva. A câmera parece que caiu um pouco e eu não consegui mostrar bem como dar esses piques. Mas se você tiver dúvidas, aqui no meu canal já tem um vídeo falando sobre a importância de dar piques em curvas. Vou deixar aqui nos cards e aqui no box de informação para vocês também. O próximo passo é costurar o túnel na máscara. Eu quis que essa máscara ficasse com tudo embutido. Então eu posicionei lado direito com lado direito e fiz um sanduíche com essa peça de acabamento do túnel. E essa peça é como se fosse o recheio. Então eu alfinetei todas as pontinhas e não esquece de deixar uma parte sem costurar para que você possa virar toda essa máscara para o lado direito novamente. Então é fundamental você não esquecer de deixar uma pequena abertura para que você possa virar a sua máscara. Depois que você vira toda a sua máscara para o lado direito, você vai perceber que vai ficar um buraquinho, a abertura que você deixou. Ajeite bem, coloque tudo no lugar dessa abertura, com a margem de costura para dentro. Você vai fechar essa abertura com uma costura rente à margem. Não esqueça de passar o ferro para o acabamento ficar impecável. Com a ajuda de um grampo, passe o cordão por dentro do túnel e dê um nó nas pontas, para que não desfie e dê acabamento na sua peça. Essa máscara eu escolhi fazer sem elástico, para que você possa fazer com o que você tem em casa. Eu aproveitei o resto de um tecido que eu tinha, que é até de uma saia, que eu fiz aqui para o canal, a saia clochá. Vou deixar aqui para vocês conferirem também. Aproveite esse vídeo para treinar a sua costura. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima!